Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia Ali e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Crimes Verdadeiros. Depois de muito tempo, eu tô de volta. Não sei nem se eu sei fazer isso aqui mais, mas tenham paciência comigo e a partir de agora a gente vai voltar com os casos e eu espero muito que vocês gostem e que vocês continuem aqui para acompanhar esse recomeço. Então vamos ao caso de hoje. Em 1980, a Ucrânia se encontrava numa situação muito complicada. Havia uma instabilidade muito grande, politicamente falando, socialmente falando e também financeiramente falando. Nessa mesma época, entre 1980 e 1984, aconteceram muitos crimes que não foram solucionados, envolvendo meninas de 7 a 17 anos na Ucrânia. A maioria desses casos, eles envolviam casos de abusos sexuais, também estrangulamento, e a maioria desses corpos dessas jovens eram deixados em zonas rurais, onde não tinha praticamente muitas pessoas na rua, então era mais ou menos o padrão ali que estava acontecendo de crimes nessa época. Obviamente a polícia na Ucrânia já estava investigando todos esses casos, mas não havia nenhum tipo de avanço nas investigações, então a população começou a se mobilizar contra a polícia, porque eles queriam respostas e eles também, lógico, estavam com muito medo de tudo que estava acontecendo. A população, então, resolveu pedir a intervenção da União Soviética. Eles diziam que a polícia local não estava resolvendo, a situação, não estavam chegando a lugar nenhum. E nessa mesma época, eles começaram a descobrir, tomaram conhecimento de vários desaparecimentos de menores de idade. Então não bastava só os crimes que já estavam sendo descobertos, os corpos que estavam encontrando, ainda haviam casos de desaparecimento de menores também. Foi enviado então uma equipe da União Soviética para investigar os casos e eles começaram a ser investigados cada um em particular. A polícia na época não acreditava que todos esses casos estivessem ligados de alguma maneira. Até que uma pessoa dessa equipe notou várias coincidências em todos os casos. É claro que a gente não pode considerar normal, mas estavam acontecendo os crimes nas zonas rurais, então eles estavam realmente achando estranho, mas uma pessoa específica disse que notou várias coisas semelhantes em vários casos, então eram bases muito consistentes para talvez ter a possibilidade deles acharem que estivessem lidando com um assassino em série. Nessa mesma época começaram a chegar também alguns testemunhos de algumas jovens que teriam sido atacadas por um homem, mas elas teriam conseguido fugir, por isso elas estavam relatando ali o terror que elas haviam passado. E elas disseram que esse homem as atacaram numa zona rural, a maioria delas era numa zona rural ou perto de uma estação de trem ou algo do tipo, e todas elas disseram que esse homem estava numa bicicleta. A maioria das jovens descreveram uma pessoa muito parecida, então elas disseram que esse homem tinha aproximadamente 30 anos de idade. Ele também era muito alto, ele tinha por volta ali de 1,80 ou talvez até um pouco mais. Ele também era um homem forte, robusto. Elas descreveram ele com olhos grandes e também com bigode. A polícia então começou a fazer buscas por homens que se parecessem com esse retrato falado dessas jovens. E lembrando que nós estamos falando da época de 1980, na década de 80, lá na Ucrânia. E eles começaram então a procurar por homens que tivessem essas características físicas. Eles também procuravam por homens que tinham suas próprias bicicletas, que andavam ali de bicicleta, e também por homens que já tinham tido problema com a polícia, já tivessem sido fichados, principalmente por problemas com crimes sexuais, e também com talvez algum tipo de problema psicológico. Fazer emboscadas para tentar pegar essa pessoa, esse homem que estava fazendo essas coisas, porque nesse momento eles já acreditavam que era uma pessoa cometendo todos esses crimes. Então eles começaram a montar várias emboscadas, eles tinham várias equipes que ficavam de campana em vários lugares, como perto de estações de trem, em zonas rurais, perto de parques e escolas, mas que são todos os lugares onde aquelas jovens que sobreviveram disseram que foram atacadas, então eles ficavam em lugares assim, achando que em algum momento eles iriam pegar, o suspeito,
Só que todos esses esforços dos policiais foram inúteis porque eles não conseguiram chegar a lugar nenhum. Eles imaginavam que o assassino podia cometer algum erro, deixar algum tipo de evidência, alguma coisa, mas isso não acontecia. Era como se simplesmente a pessoa fosse extremamente eficaz naquilo que ele estava fazendo, ele não deixava nenhum rastro para trás, e mesmo com todos esses esforços, com as campanas montadas, as emboscadas, ainda assim jovens continuavam desaparecendo, crimes continuavam acontecendo e que a polícia ligava a esse assassino em série que eles estavam procurando. Então, mesmo com toda essa investigação em andamento, eles não conseguiram chegar a nenhum perfil específico ou alguma coisa que levasse ao assassino em série de fato. Teve um dia, para vocês terem noção, que os policiais estavam lá de campana numa emboscada, tentando, né, analisando ali todo o movimento do dia e tudo mais. Só que eles resolveram se ausentar por uns minutos, né, por um tempo ali, para poder almoçar, irem ao banheiro, enfim, algo normal. E eles acabaram cometendo um erro de não deixar ninguém ali. Todos saíram ao mesmo tempo, foram almoçar. E quando eles voltaram, eles acabaram encontrando o corpo de uma menina. Então, assim, o assassino, além de ser muito bom, né, ele fazia tudo o que ele fazia e não estava deixando nenhum tipo de rastro, ele ainda estava, parece que um passo à frente da polícia, porque simplesmente ele sabia que os policiais haviam saído, iam ficar por um tempo fora e colocou o corpo de uma menina justamente no lugar onde os policiais estavam acampados. Então, assim, eles começaram a ficar assustados, eles começaram a pensar com quem que a gente está lidando. Parece coisa de filme, né? A gente assiste muitas vezes aí, eu particularmente assisto muitos filmes e séries de assassinos em séries. E o Dexter é um exemplo muito bom, né? Que a gente sabe que ele fazia tudo ali, cuidava, tomava o máximo cuidado possível para não deixar rastros. Então a gente sabe que isso acontece em filmes, em séries, mas na vida real realmente deve ser algo muito assustador. Você tá ali investigando, ser um policial, tá investigando e simplesmente se dá conta de que o assassino em série tá ali a um passo de você adiante, né? Porque vocês pensaram numa coisa e ele tá sendo, digamos que, mais esperto do que você. Então, realmente é algo muito assustador. Eles começaram a ficar muito assustados com tudo isso. Então, toda a equipe policial ficou realmente perplexa com a audácia do assassino. Era realmente algo, assim, impensável de acontecer naquele momento. Como eu falei, em filme, ok, mas na vida real é algo muito audacioso mesmo de acontecer. E foi aí que eles resolveram pedir ajuda, de uma ajuda não tão convencional, digamos assim. E como um ato de desespero, eles pediram ajuda a uma vidente que se chamava, né, Baba Vanga. Ela é uma mística búlgara que previu o final do mundo para o ano de 5079. Mas, segundo ela, o início da extinção humana vai começar em 2025. Meu Deus, né? Estamos em 2025. Mas enfim, ela também previu outros acontecimentos históricos, segundo as notícias como a queda das Torres Gêmeas, a queda da União Soviética e até mesmo a pandemia de 2020. Porém, com a investigação em si, né, que a gente está falando sobre o caso aqui, a mística ela não conseguiu ajudar com muita clareza, porque as informações que ela repassava para a polícia, das visões que ela tinha sobre o caso, não eram muito precisas e basicamente acabou que não ajudou em muita coisa. Então o tempo foi passando, foram se passando meses, anos e simplesmente a investigação foi esfriando porque eles não tinham nenhum tipo de evidência, nenhum tipo de pista que levasse ao paradeiro desse assassino. Crimes continuavam a acontecer, as coisas continuavam a acontecer, mas eles simplesmente não conseguiam nenhum tipo de pista, gente. Simplesmente é como se fosse considerado assim um assassino em série perfeito, que não deixava nenhum tipo de rastro, nenhum tipo de evidência. Com a queda da União Soviética em 1991, a Ucrânia finalmente conseguiu sua independência e as autoridades tiveram que retomar o caso. Porém, com tudo isso que aconteceu, né, com a queda da União Soviética, muitos documentos oficiais foram simplesmente perdidos. E justamente por isso, os nomes de muitas das vítimas desse caso são desconhecidos, né, para o público em geral, porque oficialmente os documentos oficiais foram perdidos. 15 anos se passaram sem que novas evidências aparecessem, até que a polícia começou a receber novas denúncias de violações na região de Pologovsk. Eu ainda não tinha falado o nome da cidade nenhuma vez, né? Agora eu vou tentar falar e já enrosquei aqui, mas é Pologovsk, é isso.
Pologovski, isso mesmo. Agora a gente vai pular lá para 2005, quando no início de agosto de 2005, uma menina de 9 anos chamada Kátia estava brincando num rio, ali num lago, com os amiguinhos, com várias crianças, quando ela desapareceu misteriosamente. Como eu disse, haviam outras crianças com a Kátia nesse dia, brincando com ela, e essas crianças que eram as testemunhas oculares, né, do que aconteceu ali, relataram que um homem de aproximadamente 50 anos de idade se aproximou ali da onde as crianças estavam brincando, e ele começou a conversar com a Kátia, e ele começou a ganhar a confiança dela, quando de repente ela saiu da água e saiu caminhando com esse homem por livre e espontânea vontade. É como se ele tivesse escolhido ela. Então ele, algum tempo depois, voltou sozinho, sem a menina, e as outras crianças perguntaram pra ele onde que ela tá, cadê a Kátia, e ele disse, não sei, ela não voltou pra cá porque ela entrou na água e não tá comigo. Eu achei que ela tivesse aqui com vocês. Então ele se afastou, foi embora caminhando normalmente, e as crianças começaram a procurar pela menina. Pouco tempo depois, a Kátia foi encontrada, ainda no mesmo lugar, dentro da água, e infelizmente ela tinha sinais de ter sofrido abusos, e inicialmente deram as informações de que a sua morte teria sido causada por estrangulamento. Em 8 de agosto estava acontecendo o funeral da Kátia, e uma das crianças que estavam lá no dia do desaparecimento, da morte da Kátia, junto com ela, acabou avistando o homem que tinha saído com a Kátia. Então aquela criança começou a gritar, falando que era aquele homem que tinha levado a Kátia. Só que esse homem acabou se enfiando ali no meio das pessoas e simplesmente desapareceu do velório. E esse homem era Serhiy Tiket, um homem de 52 anos, que estava no funeral dando condolências para a família, prestando condolências para a família da menina, e ele era, inclusive, conhecido da família. Ele conhecia a família ali meio que de longe, ele não era amigo da família, mas ele conhecia a família ali de observar. Quando burburinhos começaram a acontecer ali, as pessoas começaram a comentar sobre quem era o homem e tudo mais, a polícia foi avisada de que um dos vizinhos ali do local do rio haviam visto aquele mesmo homem que estava no funeral lá perto do rio, naquele mesmo dia em que a menina havia desaparecido e havia depois sido achado sem vida. Então, lógico que automaticamente o Tiket passou a ser o principal suspeito de ter feito tudo aquilo com a Kátia. Então, 2 agentes da polícia foram até a casa do Tiket, e quando eles bateram na porta, o Tiket abriu a porta e, calmamente, ele disse para os policiais: eu estava esperando por vocês há mais de 20 anos. Ele foi então levado pelos policiais e, sem hesitação alguma, ele confessou o que tinha feito com a Kátia, e não só isso, ele ainda confessou vários outros crimes que ele havia cometido entre 1980 e 2005. De início, a polícia achou estranho ele confessar assim com tanta facilidade, sem nenhuma hesitação. Ele também estava contando sobre outros crimes e, sabe, eram muitos crimes, dezenas de crimes. Então a polícia inicialmente ali talvez considerou a possibilidade dele ser uma pessoa daquelas lunáticas que, sabe, querem assumir crimes simplesmente para ter fama ou algo do tipo. Mas ele começou a falar de crimes com riquezas de detalhes que somente a polícia sabia. Então ali eles realmente começaram a perceber que eles estavam lidando com o maníaco de Pologovski. Outra coisa que fizeram a polícia entender todo o caso do Tiket é que na casa dele os policiais encontraram muitas evidências que provavam que ele realmente havia cometido aqueles crimes contra várias daquelas vítimas que ele estava relatando. Foram encontrados em sua casa várias bolsas, sapatos, relógios, roupas íntimas, meias, vários tipos de pertences das vítimas que ele foi juntando como troféus ao longo de todos aqueles anos. Agora a gente vai saber um pouquinho mais sobre o Tiket. Gente, deixa eu só corrigir uma informação aqui que eu acho que eu não falei. Quando o Tiket foi preso, ele não estava mais na Ucrânia, tá? Ele estava na Rússia. Então esse último caso que eu contei para vocês da menina de 9 anos, a Kátia, aconteceu em 2005, aconteceu na Rússia e não na Ucrânia, tá? Os outros casos que eu falei, de 1980 a 1984, aconteceram na Ucrânia. E esse último
foi na Rússia. O Serhiy Tiket nasceu em 15 de setembro de 1952, em Kiselsk, na Rússia. Ele era o caçula de 4 irmãos e cresceu numa família muito pobre e muito disfuncional. Segundo as matérias existentes na internet, o pai dele era alcoólatra e ele castigava muito mesmo todos os filhos, mas principalmente o Tiket. Desde muito pequeno, o Tiket ele se mostrava ser muito inteligente. Segundo as matérias, ele era acima da média, assim, comparado aos irmãos e às outras crianças. Ele também tinha uma personalidade muito introvertida, ele era muito quieto, muito calado, muito tímido. E na adolescência, ele começou a beber com muita frequência, o que não era de se estranhar, já que ele tinha um pai alcoólatra, então o exemplo que ele tinha era exatamente esse. Mas ao mesmo tempo, na adolescência, ele descobriu uma paixão, algo que ele gostasse de fazer, que era levantamento de peso. Então ele começou a se dedicar a esse esporte e ele ia muito bem, inclusive ele chegou a ganhar vários campeonatos competindo na sua cidade ali que ele morava, até que uma lesão no seu braço esquerdo fez com que ele parasse de competir, então ele resolveu parar com o esporte de vez. Consequentemente, ele também desistiu da faculdade porque ele queria cursar alguma coisa relacionada à educação física, esporte, algo assim. Então ele resolveu se alistar no exército. E ele entrou pro exército e, segundo informações de pessoas que conviveram com ele nessa época, ele teria tentado tirar a própria vida enquanto ainda estava lá no exército. Não se tem informações o porquê ele teria feito isso, qual foi o gatilho para que ele tentasse contra a sua própria vida, mas o que se sabe é que depois que isso aconteceu, ele começou a ter um comportamento um tanto quanto estranho, as pessoas diriam até que sádico depois desse ocorrido. Depois que ele saiu do exército, ele conseguiu emprego num celeiro e uma das funções do Tiket nesse emprego era sacrificar os animais. Só que ao contrário dos seus colegas de trabalho que só atiravam nos bichinhos, ele simplesmente preferia dar vários golpes com barras de ferro nos animais até que eles de fato morressem. Ele ficou por bastante tempo nesse trabalho e ele de fato gostava de fazer o que ele fazia, mas o Tiket também tinha um outro gosto, uma outra paixão, digamos assim, que era a polícia. Então ele resolveu ingressar na polícia e começou a trabalhar na polícia. Aos 22 anos ele se casou com uma jovem, não tem muitas informações sobre essa primeira esposa dele, mas o fato é que logo após ele ter se casado, ele conseguiu, não demorou muito tempo, e ele conseguiu se tornar um investigador criminal. Ele trabalhava sozinho no laboratório, sem ajuda de ninguém, ele tinha que fazer vários procedimentos forenses, sem nenhum tipo de equipe, sem ajuda de ninguém. E segundo as matérias, isso levou ele a ter um esgotamento mental, ele tinha realmente uma sobrecarga muito pesada de trabalho, ele tinha que lidar com muita coisa, uma demanda muito grande de coisas para fazer ali dentro. Claro que a gente está falando de 1980, então não era como é hoje em dia, era os procedimentos forenses da época, mas ainda assim ele trabalhava sozinho, então as matérias dizem que ele realmente ficou farto de fazer tudo aquilo sozinho, então ele resolveu abandonar tudo e saiu da polícia. Porém, no entanto, logo após a saída dele, acabaram descobrindo várias coisas que ele teria feito enquanto ainda estava dentro da polícia. Ele teria falsificado vários documentos, várias informações sobre vários casos. Mas outras fontes, outras matérias dizem que, na verdade, primeiro descobriram, né, essas coisas que ele fez lá dentro da polícia e aí, então, acabaram demitindo ele. Que não foi ele que saiu primeiro e depois foi descoberto. Então, assim, não tem como dizer com exatidão para vocês qual é a notícia certa, porque eu realmente não sei, mas existem essas duas versões disponíveis nas matérias. Depois da sua saída da polícia, ele começou a trabalhar numa estação de trem, e foi aí que voltou, na verdade, né, o problema com o álcool. Ele começou a se alcoolizar com muita frequência, ele era encontrado no trabalho, nessa estação de trem, sempre alcoolizado, então era algo que estava trazendo muito problema para ele, tanto no trabalho quanto para a família. A essa altura, ele já tinha filhos também, né, com a sua esposa, então ele já era um pai de família, e esse problema com o álcool trouxe muitas consequências, porque ele começou a ter muito problema no casamento, problemas com os filhos. Automaticamente a vida dele virou
um caos como um todo. E em meados de 1980, ele acabou descobrindo que a sua esposa estava tendo um caso extraconjugal. E embora ele tivesse várias amantes também, ele acabou não perdoando a sua esposa, então preferiu se divorciar dela. E foi em meados de 1980 que, depois do divórcio, ele teria ficado com um dos seus filhos e teria se mudado para a Rússia. A ex-esposa do Tiquet não aceitou, obviamente, ficar sem um dos filhos, então ela acabou entrando na justiça para conseguir de volta a guarda da criança, só que o Tiquet já tinha saído do país com a criança. Então, em determinado momento, a ex-esposa dele apareceu lá na Rússia com um oficial de justiça e conseguiu levar a criança de volta para a Ucrânia. Por conta disso, por conta de ter saído da criança do país de origem e tudo mais, sem o consentimento da mãe, o Tiquet acabou passando algumas noites na prisão. E após ser liberado dessa prisão, ele cometeu o seu primeiro crime. A primeira vítima do Tiquet, ela estava próxima à estação de trem, então ele simplesmente, em um momento ali, ele pensou que deveria tirar a vida daquela menina. Então ele a pegou, a forçou a ter relações com ele, e depois a estrangulou até a sua morte. Logo após fazer isso, ele foi até uma cabine telefônica e disse à policial que atendeu o que ele tinha feito, mas a policial simplesmente não acreditou. Ela achou que fosse algum tipo de trote, de brincadeira, ou que a pessoa tivesse alcoolizada, porque ela disse que ele falava com um pouco de... não era muito claro nas palavras, então ela simplesmente não acreditou e deixou aquilo do jeito que estava. Após fazer a sua primeira vítima, o Tiquet acabou mudando de cidade lá na Rússia. Ele conheceu uma nova mulher, ele casou de novo. Segundo as matérias, em toda a sua vida, ele se casou 3 vezes e teve 4 filhos. As pessoas que conviveram com o Tiquet dizem que, no geral, ele não era uma pessoa ruim com as mulheres, ele nunca as tratava mal, ele nunca falou mal das mulheres. A gente já viu muitos casos por aí de assassinos em série, né, que geralmente escolhem as suas vítimas como mulheres, geralmente tem algum tipo de raiva ou escolhem por algum motivo desse tipo e as tratam mal, são grosseiros, e ele não. Ele era uma pessoa um homem que tratava as mulheres muito bem, em seu geral, então assim, nunca desconfiaram de nada. Mas o Tiquet continuou, então, em busca de novas vítimas, e sempre que ele saía para procurar uma nova vítima, ele tomava vodka e ele também misturava com um remédio que, segundo os médicos, esse remédio específico misturado com álcool, ele pode causar tanto sonolência quanto desorientação também. Então o Tiquet montava em sua bicicleta e saía em busca das suas vítimas, e sempre meninas mais jovens, porque segundo ele, eram presas mais fáceis, né? Por serem jovens, serem mais indefesas. Ele também costumava caçar suas vítimas perto de estações de trem e também em zonas rurais, perto de entrada e saída da cidade, porque, segundo ele, isso poderia confundir, né, os policiais, para dar a impressão de que o culpado daquele crime teria sido alguém que estava chegando ou saindo da cidade, então poderia ser alguém que não fosse dali. Na época que foi feito o retrato falado dele, né, que aquelas jovens que haviam conseguido fugir fizeram um retrato falado dele, ele raspou o bigode e ele também disse que pintava a sua bicicleta com frequência para não ter nenhum tipo de... para ninguém associar ele, a bicicleta dele, com a cor que talvez uma possível vítima tivesse relatado. Bom, trabalhou na polícia, foi investigador criminal, trabalhava na área dos procedimentos forenses. Então nós podemos entender e concluir que o Tiquet, ele era especialista em criminologia. Ele fez faculdade disso, então ele sabia exatamente o que fazer para não deixar rastros em seus crimes. Não só em seus crimes, mas, no geral, mas também em suas vítimas. Ele não deixava nenhum tipo de vestígio nelas. Inclusive, ele se gabava de que em 20 anos uma vítima nunca conseguiu arranhar sequer ele. Ele usava também preservativos para não deixar nenhum tipo de vestígio na vítima. Ele montava a cena do crime ali no local, então ele confundia, ele causava desorientação nos investigadores, porque ele montava uma coisa que não tinha nada a ver com o que tinha de fato acontecido, e a gente pode ver que isso realmente deu certo, porque tantos anos, né, por mais que eles investigaram tanto com várias equipes, eles nunca conseguiram chegar ao paradeiro do Tiquet.
Então, realmente, ele sabia exatamente o que fazer. Após ser preso e confessar os seus crimes, o Tiquete exigiu pena de morte e, após 1 ano de julgamento, um tribunal em Dnipropetrovsk o condenou à prisão perpétua pelo estupro e assassinato de 36 mulheres ao longo de mais de 2 décadas. Muitos casos que o Tiquete confessou não puderam ser ligados diretamente a ele por falta de provas, de evidências. Então, uma coisa é ele confessar que fez aquilo, mas outra coisa é a acusação ter provas para que ele realmente fosse condenado por aqueles crimes também. Então, muitos crimes continuam ainda sem solução, porque simplesmente não conseguiram provas físicas para ligarem aí. Isso também a gente junta ao fato de que muitas daquelas vítimas, né, que são vítimas do Tiquete, tiveram os documentos oficiais ali de toda a investigação perdidas quando teve aquela situação toda da União Soviética cair e tudo mais. Ao longo dos anos, 9 pessoas foram presas injustamente pelos crimes que o Tiquete cometeu. Um dos homens, inclusive, que foi condenado injustamente por ter matado a sua própria filha, ele acabou tirando a sua própria vida na prisão após ter sido preso. O juiz que condenou o Tiquete disse que ninguém conseguiu determinar os motivos das suas ações, o verdadeiro motivo, o que teria levado ele a cometer todos aqueles crimes contra todas aquelas meninas, aquelas jovens e muitas delas crianças. Um dos jornais ucranianos, eles relatam que o Tiquete disse que, inicialmente, isso seria uma vingança contra as mulheres, porque as suas ex-esposas o teriam maltratado muito, mas isso não faz muito sentido, até porque ele foi muito maltratado pelo pai, mas no final das contas ele acabou escolhendo as suas vítimas mulheres, então isso não seria muito coerente. Então eles entenderam que a explicação passou a ser simplesmente por satisfazer o seu desejo sexual, e era apenas isso. Então ele escolhia mulheres porque ele sentia desejo por mulheres, e era isso. Mas o fato é que os profissionais ali envolvidos com todo o julgamento do Tiquete disseram que não conseguiam entender a motivação real dos crimes dele. Na prisão, o Tiquete ele era odiado pelos outros presos, claro que pelos seus crimes em si, principalmente por serem meninas jovens e crianças, o que já faz os outros presos odiarem criminosos assim, né, na prisão. Mas também porque o Tiquete, ele se sentiu uma celebridade, ele dava muitas entrevistas, ele se gabava da quantidade de crimes que ele tinha cometido, ele se gabava da eficiência dele em ficar 20 anos sem ter sido preso, então ele realmente se achava uma celebridade. Uma dessas entrevistas, transmitidas pela TV ucraniana, foi vista por uma garota de 16 anos, chamada Helena, que ficou extremamente obcecada por ele. Então, assim, se você acha que essa história até aqui já estava horrenda o suficiente, espera que ela vai ficar pior. A Helena começou, então, a mandar cartas perfumadas pro Tiquete na prisão, escondida dos seus pais, isso aos 16 anos. Até que um dia o Tiquete resolveu responder ela. A resposta dele para ela foi dizendo que ok, que ele gostaria de conhecê-la, mas como ela ainda era de menor, eles tiveram que esperar vários anos. Mas ao longo desses anos todos, eles continuaram se falando ali através de cartas, até que eles pudessem finalmente se encontrarem pela primeira vez. Quando finalmente a Helena, né, podia ir até lá a Rússia e vê-lo pessoalmente pela primeira vez, as autoridades não estavam de acordo com isso, porque nós estamos falando de um criminoso que todos os seus crimes foram cometidos contra mulheres. Mas mesmo assim, eles conseguiram esse feito da Helena poder visitá-lo na prisão, isso porque os direitos humanos reservam esse direito por lei aos presos, então assim, eles não tiveram o que fazer. O que eles faziam era ir lá e ver se estava tudo bem com ela a cada tempo, a cada momento ali. E aos 23 anos de idade, a Helena, ela finalmente se casou com o Tiquete na prisão. Sim, isso aconteceu. Se você achava que não podia ficar pior, pois essa história fica pior a cada instante. Obviamente, depois de oficialmente casados, eles puderam ter o direito de pedir visitas conjugais, né? Então eles tinham direito a isso agora, já que eles eram o senhor e senhora Tiquete.
Isso faz com que eles possam ir para um local, um quarto ali separadinho para eles ficarem no final de semana ali juntinhos, os pombinhos, namorando e tudo mais. Em 2018, uma série da Netflix chamada As Prisões Mais Perigosas do Mundo apresentou o caso do Tiquete, onde o Rafael Rowell ficou extremamente chocado em ver que a Helena divide o mesmo quarto que o Tiquete por 3 dias em suas visitas conjugais. Detalhe, esse quarto ele possui, é como se fosse uma kitnet, então assim, tem a cama, tem ali uma mini cozinha, onde tem ali um micro-ondas, tem utensílios de cozinha, como faca, garfo, coisas que poderiam ser facilmente usadas pelo Tiquete para tirar a vida da sua agora, então, esposa Helena com muita facilidade. E lembrando que nós estamos falando de um assassino em série de mulheres. Por serem casados, eles têm direito, então, a uma visita de 3 dias a cada 2 meses. Quando o Rafael, né, ali da série, questionou a Helena se ela não teria medo do Tiquete, ela disse que não, ela ainda ficou até ofendida, ela disse que não sente em nenhum momento medo dele, que ela a ama. E também quando ela foi questionada sobre o que ela sente em relação aos crimes dele, que ele cometeu durante todos esses anos, ela disse que não sente nenhum tipo de aversão às atitudes dele, às coisas que ele fez, porque ela não tem nada a ver com isso. Ela disse que não foi ela quem cometeu aqueles crimes e que, mesmo que tenha sido ele, ela não acredita que tenha sido tantos assim e que não foi bem assim, mas que o amor que ela sentia por ele ultrapassava qualquer uma dessas barreiras. E como se não bastasse tudo isso, como eu já disse, né, você acha que já tá ruim, mas sempre pode ficar pior, eles ainda tiveram uma filha juntos. Sim, ela casou com ele na prisão, ela engravidou dele na prisão e eles tiveram uma filha juntos. Lembrando que eles tinham mais de 40 anos de diferença, tá? De idade. Assim, é tudo muito bizarro, mas enfim. Porém, os familiares da Helena nunca permitiram que ela levasse a criança até a prisão para conhecer o pai, porque motivos óbvios, né, mesmo, ela já era maior de idade, se ela queria se submeter a isso, ok, o problema era dela, mas levar uma bebezinha, uma criança, para aquele lugar e ficar no mesmo ambiente que um assassino em série de mulheres, assim, não, os familiares não deixavam. Fora que a Helena também era russa, então ela morava na Rússia e a cada 2 meses ela viajava para a Ucrânia. Não, desculpa, é o contrário. Ela é ucraniana, morava na Ucrânia e viajava para a Rússia a cada 2 meses para ver o seu excelentíssimo marido na prisão. Logo após essa entrevista que eles deram para essa série da Netflix, a Helena não foi mais até a prisão, acabou que ela teve alguns problemas com a justiça em relação a não poder levar a filha, e segundo os carcereiros da prisão, o Tiquete acabou ficando um pouco deprimido, porque a esposa dele não estava mais indo, né, visitá-lo na prisão como de costume, até que em 4 de novembro de 2018, o Tiquete faleceu aos 66 anos na prisão, segundo as matérias, ele teve um ataque cardíaco. O Tiquete ele foi enterrado sem uma lápide, sem nenhum tipo de homenagem, sem nada com nome, porque simplesmente ninguém se responsabilizou pelos seus restos mortais e o final da vida dele foi assim, sozinho, abandonado, colhendo as consequências de uma vida de terror que ele causou aos outros. E esse foi o caso de hoje, gente, o caso de retorno aqui pro canal. Me contem aqui embaixo se vocês já conheciam esse caso, tá? Eu vou deixar aqui embaixo os links das matérias que eu me baseei para fazer esse roteiro, tá bom? Vou deixar aqui também o link dos vídeos da série da Netflix que aparece o Tiquete, ok? O Tiquete é o sobrenome dele, o nome dele é Serhiy. Eu não tenho certeza se pronuncia dessa forma, mas eu achei mais fácil ficar chamando ele de Tiquete durante o vídeo. Me conta aqui embaixo o que você achou. Como eu disse, esse caso ele é horrendo por vários motivos, e quando você acha que não pode piorar, ele acaba piorando. Eu sinto muito por essa criança que é fruto desse relacionamento com o Tiquete, porque nós não podemos achar normal uma pessoa que se apaixona por um assassino em série de mulheres pela televisão
e simplesmente se submete a isso, engravida da pessoa. Assim, eu tenho pena dessa criança por ter uma mãe tão descontrolada mentalmente quanto o pai, mas o fato é que a justiça, de certa forma, foi feita, ele foi julgado, ele foi condenado, ele cumpriu ali a sua sentença durante alguns anos, até que faleceu na prisão, mas realmente foi um caso, assim, que me chocou muito. Eu tive conhecimento desse caso assistindo a série da Netflix, As Prisões Mais Severas do Mundo, e eu falei, cara, esse vai ter que ser o caso que eu vou voltar, o meu caso de retorno pro canal, porque é realmente surpreendente. E fora a mente do cara, né, gente? Ele era envolvido com a polícia e ele realmente fez, assim, um trabalho digno de filme, roteiro de filme, né? Durante 20 anos o cara não tiveram nenhum tipo de pista sobre ele. Então, realmente tem gente que usa a inteligência, né, que tem, porque as pessoas falam isso dele, que ele era muito inteligente desde criança, mas infelizmente usa isso pro mal. Então, isso realmente é muito triste. Agora vem, né, a parte boa, a parte que eu peço para vocês se inscreverem no canal se vocês ainda não forem inscritos, curtirem o vídeo, tá bom? Porque, gente, agora que eu tô voltando, o meu canal tá assim, sem engajamento nenhum, entendeu? Todo engajamento que eu tinha há 3 anos atrás morreu. E agora eu preciso recomeçar tudo de novo, então eu conto com vocês, tá bom? Curte o vídeo porque me ajuda bastante, ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos, combinado? Eu vou falar pra vocês que a princípio, eu vou retornar com um vídeo por semana, tá bom? Porque é o que eu vou conseguir entregar agora, mas conforme eu for me ajeitando aqui, sabe? Aí eu vou tentando gravar mais e vou liberando vídeos extras pra vocês. Mas a princípio vai ser um vídeo por semana. Não decidi ainda qual vai ser o dia. Eu vou deixar uma enquete aqui na comunidade, então vamos ver como é que vai rolar aí, o que vai ser o melhor. Ah, Letícia, por que você parou com os vídeos? Inclusive, eu fiquei muito feliz que eu recebi alguns comentários ao longo desse tempo que eu fiquei parada de me questionando por que eu parei, me pedindo pra voltar, e eu fiquei muito feliz em receber esses comentários, inclusive. E, gente, a minha vida passou por muitas mudanças, muitas coisas. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando, em 2022, que eu falei o porquê que eu tinha parado de fazer os vídeos naquela época. Era uma questão de saúde com o meu filho, então, assim, eu não tava conseguindo mesmo ter cabeça pra fazer nada disso, pra criar conteúdo. Era algo, assim, que tava em último plano. Mas depois tudo se encaminhou, tudo deu certo, e aí veio uma outra mudança na minha vida, que foi mudar de país. E agora que eu tô conseguindo, 1 ano e meio depois que nós estamos em Portugal, que eu tô conseguindo, assim, ajeitar as coisas, me estabilizar, porque agora tem horário de trabalho, tem tudo. Então, assim, é uma rotina completamente diferente do que eu tinha no Brasil, então eu preciso realmente me adaptar, organizar os meus horários para conseguir gravar para vocês. Vocês estão vendo agora que não é nenhum cenáriozinho aqui como eu estava acostumada a gravar, a luzinha baixa e tal. Mas enfim, é o que temos para agora. E se eu fosse esperar as condições perfeitas, eu não ia voltar a gravar nunca. Então, assim, vou começar agora a gravar com o que eu tenho, que é isso aqui. E conforme a gente for melhorando aí, vocês vão acompanhando esse processo, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham gostado de me ver de volta. Tá um pouco diferente também, né? Mudei visual, mudei tudo. Mas é isso, gente. Uma das minhas metas para 2025 era voltar pro canal. E aqui estamos nós, então. Então, é isso. Eu tô muito feliz de ter voltado. Espero que vocês também gostem. Me acompanhem por aí, tá bom? E nos vemos no próximo vídeo, gente. Um beijo. Até lá e tchau!